A situação do Bolsonaro no caso das joias piorou e muito após o depoimento prestado à Polícia Federal, porque ele errou no depoimento. As informações que nós começamos a ter a respeito dos bastidores vindos da imprensa é que ninguém acreditou no depoimento do Bolsonaro. E ele não conseguiu solucionar nenhuma das dúvidas da Polícia Federal. O esforço da defesa do Bolsonaro foi para ajustar o depoimento àquilo que a Polícia Federal estava descobrindo. Mas foi um esforço que se apresentou como sendo inútil, mostrando na verdade que o Bolsonaro ele é indefensável, ainda mais com essa desculpa esfarrapada. O crime de peculato já está caracterizado pela Polícia Federal, resta saber se outros crimes vão acabar surgindo também. Eu quero que você coloque nos comentários, você concorda com a avaliação de que o Bolsonaro ele é indefensável? Você acredita que esse depoimento vai afetar o apoio a ele? Deixa o seu like se você quer ver o Bolsonaro preso e se inscreva no canal. Nessa semana, faz poucos dias, o Bolsonaro foi até a sede da Polícia Federal em Brasília, um reduto bolsonarista, para poder prestar esclarecimentos sobre o escândalo das joias. Foi um depoimento longo, 3 horas, e que o Bolsonaro apresentou uma desculpa completamente esfarrapada e recheada de contradições. Primeiro, o Bolsonaro falou que ele só ficou sabendo disso um ano depois. Nós temos documentos que desmentem o Bolsonaro. Depois, o Bolsonaro falou que ele tentou verificar toda a regularidade dos procedimentos que foram tomados pelo governo federal. O que não aconteceu, porque todos os procedimentos foram irregulares, senão as joias já teriam sido liberadas direto para o acervo da Presidência da República. Acervo público da Presidência da República, porque eram presentes do Estado. E por fim, a desculpa mais esfarrapada de todas é que o Bolsonaro ele quis evitar um constrangimento diplomático com o governo da Arábia Saudita, tentando evitar assim que as joias fossem a leilão. Eu já fiz todos os comentários no dia do depoimento do Bolsonaro, link aqui no card. Só que essa desculpa a respeito do constrangimento burocrático, que aparentemente foi a desculpa que o Bolsonaro mais sustentou, ela simplesmente não para em pé. O Bolsonaro ele quer se colocar como alguém que lutou pelos interesses nacionais para evitar, um constrangimento, porque as joias que foram presentes dos sauditas, um grupo importante, um país importante, parceiro comercial, iria para leilão, ficaria muito feio. E de fato ficaria feio. Mas se o Bolsonaro estava tão preocupado assim com um constrangimento diplomático, com relações bilaterais, bastava apenas um ofício, um único ofício, que as joias seriam liberadas, iriam direto para o acervo da Presidência da República. Mas isso não aconteceu. O governo Bolsonaro tentou 8 vezes a liberação dessas joias. E nenhuma dessas 8 tentativas estava regular. Nenhuma dessas 8 tentativas seguiu os ritos e os trâmites apontados pela Polícia Federal. Então não havia preocupação diplomática alguma. E outra, se houvesse mesmo uma preocupação, um zelo diplomático, o Bolsonaro teria cadastrado e destinado para o local correto as outras joias que ele tinha recebido. Ele só não declarou essas joias, ele só passou por todo esse problema porque as joias que a Michelle recebeu ficaram retidas na alfândega. Se não tivessem ficado retidas, ninguém saberia que ele tinha recebido essas joias. Ou seja, ele tentou pegar na mão grande. Por isso que toda essa desculpa do Bolsonaro o torna indefensável. Quem falou isso foi o jornalista Josias de Souza do UOL. Nas palavras do Josias, o Bolsonaro não esclareceu em absolutamente nada os pontos de dúvidas das investigações e da Polícia Federal. Porque na verdade ele levantou desculpas esfarrapadas. A nossa justiça prevê, possibilita que o réu ou o indiciado ou no depoimento a pessoa possa mentir. Isso não é punido. E foi aparentemente tudo o que o Bolsonaro fez. Porque houve um esforço da defesa do Bolsonaro para ajustar o depoimento de acordo com os achados da Polícia Federal. Mas na verdade, todo esse esforço foi contraproducente, porque as desculpas foram completamente esfarrapadas e o Bolsonaro, nesse esforço para ajustar os depoimentos, o dele, com o Bento Albuquerque, com os encontros, com os achados da Polícia Federal, mostrou que ele, Bolsonaro, é indefensável. Porque todas as desculpas apresentadas, pelo menos aquelas que vieram à tona na imprensa, no depoimento de 3 horas, muito mais foi falado, mostraram assim desculpas muito frágeis. E de acordo com a jornalista Dora Kramer, do grupo Bandeirantes, ninguém no Congresso engoliu as desculpas do Bolsonaro. Nem em off e nem em on. O que ela quer dizer com isso? Nem aqueles que ficaram
em silêncio, ou melhor, não se identificar, falaram a reservadas, ou aqueles que também se pronunciaram publicamente. Ninguém ficou convencido. Somente o Eduardo Bananinha, mas o Eduardo Bananinha ele é um bananoide, né? Com toda certeza ele acredita que a Terra ela é plana, ele acredita que ele tem cabelo e que ele é bananudo, né? Que o motivo dele ter sido largado pela jornalista, né? Porque ele sabe que ele namorava, uma jornalista ela largou ele pelo cubano, porque ele é de fato um bananinha, mas ele acha que ele é um bananudo. Mas enfim, isso é outra história. O Bananinha acha que tá tudo resolvido. Pro Bananinha, né? Que vive no mundo da banana. Mas para todo o Congresso restante, ninguém engoliu a desculpa do Bolsonaro. Só que, pessoal, era o seguinte, o que o Bolsonaro falou no depoimento, que foi um depoimento, um erro estratégico, na minha opinião, era o que dava para ser falado. Porque as evidências estão, assim, postas e mais do que evidentes. Eu não sei se os bolsonaristas vão continuar, mas eles não conseguem explicar porque o Bolsonaro tentou surrupiar as joias. Mas na sua opinião, você acha que o Bolsonaro ele vai conseguir se defender ou ele é indefensável e a Papuda, Bangu ou qualquer outro lugar que possa colocá-lo recluso, eu acho que ele deveria ir para o zoológico. Você acha que ele vai para o zoológico ou para uma prisão convencional? Coloca nos comentários e, claro, se inscreva também no canal. O grande problema de toda essa desculpa esfarrapada do Bolsonaro é que ela não cola com a opinião pública. Esse é um problema muito sério. Porque se o Bolsonaro ele quer falar que ele é um perseguido político, o perseguido do judiciário, é importante que as versões dele ganhem e tenham respaldo na sociedade. Mas dando essas desculpas, que bastava um único ofício, um único documento para liberar as joias, tudo isso cai. Por que não foi feito depoimento? Por que não foi feito o documento? Já que havia todo esse temor. A população se questiona. Aí você vai falar, ora, mas, Léo, não foi você mesmo que disse que o PL fez uma pesquisa para averiguar qual era o impacto do caso das joias na imagem do Bolsonaro e o impacto foi zero? Sim, eu falei isso porque foi a reportagem da Thaís Oyama. Só que ao mesmo tempo que a defesa, ou melhor, que o escândalo das joias não impactou o Bolsonaro, ninguém foi recepcioná-lo ou ninguém foi apoiá-lo no dia do depoimento. Eu fiz as minhas considerações sobre isso. Link aqui no card. Porque tá muito estranho. Se o Bolsonaro ele tem ainda o apoio da população brasileira, de acordo com a Thaís Oyama, é uma pesquisa do PL. Não, o apoio dele não reduziu. E ele tem grande apoio popular, porque somente uma única pessoa apareceu para protestar em favor do Bolsonaro. Tá estranho. Ou o Bolsonaro, como eu falei no meu vídeo que vocês podem ver, ele não quis mobilizar as pessoas porque a mobilização nunca foi orgânica, ou de fato as pessoas ficaram com medo de ir lá e poderem ser presas, mostrando que elas têm medo do que pode acontecer com elas. Não sei, sinceramente, o que aconteceu, mas se ele está tão fortalecido, no mínimo parece estranho esse abandono por parte da opinião pública, porque o peculato, pessoal, já está garantido. Segundo o também Josias de Souza do UOL, as investigações, a Polícia Federal, os investigadores já caracterizaram a atuação do Bolsonaro como peculato. Ele participou de tudo durante todo esse processo, foram 8 tentativas, é muito difícil, ainda mais que as joias que o Bento Albuquerque manteve no Ministério de Minas e Energia, elas eram expostas assim ostensivamente. Como que o Bolsonaro não sabia disso? Ele quer que nós engolamos essa história de que acontecia tudo embaixo do nariz dele, dentro do governo, ainda mais envolvendo valores tão altos, e ele não sabia. Esse ofício do Mauro Cid é, segundo as investigações da Polícia Federal, aquilo que liga e envolve o Bolsonaro em todo esse processo. O peculato está garantido. Resta saber agora se existem outros crimes, como descaminho e principalmente corrupção. O motivo de Bolsonaro ter recebido essas joias de valores tão elevados que fogem da média diplomática. Segundo a colunista do Globo Bela Megali, Bela Megali, sim, não foi a Malu Gaspar, foi a Bela Megali. Depois que todo esse quiprocó dessa investigação for resolvida, do peculato, a próxima investigação vai ser sobre corrupção. E os próximos passos dessa investigação, agora que os depoimentos do Bolsonaro já foram coletados, é averiguar, fazer uma perícia para saber de fato o valor das joias, as pedras, o que tem, quais foram os componentes, para estimar até mesmo o valor, e debruçar em torno de todos os outros depoimentos. Porque a Polícia Federal ela fez um cerco no Bolsonaro. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro estava prestando depoimento em Brasília, outros 8 depoimentos
foram coletados ao mesmo tempo, inclusive do Mauro Cid. Havia um 10º depoimento para ser coletado, mas o advogado passou mal e aí o depoimento foi adiado. Então eles vão se esmiuçar nas palavras de cada depoimento para coletar as possíveis e certas contradições que vão acabar surgindo. Vai ser muito interessante nós acompanharmos tudo isso, mas o Bolsonaro se mostrou alguém indefensável. E ele, na minha opinião, se lascou.